Serra. Sou Lucas de Oliveira. Eu sou Júnia Pereira e esse é o Chá com Drama. Nosso bate-papo é sobre por que fazer leitura dramática hoje. Isso, no nosso segundo episódio, que a gente traz uma convidada ilustríssima, uma amiga minha lá da graduação há algum tempo atrás, né? A gente não vai entrar nesse mérito, a Fernanda Vieira Fernandes. Olá, tudo bom, gente? Tudo bom, Fernanda? Bom dia, Fernanda. Prazer estar aqui com vocês, bom dia. Bom dia. A Fernanda tá lá na Universidade Federal de Pelotas, né, Fernanda? E você tem também um projeto sobre leitura dramática, né? Conta pra gente um pouquinho. Isso mesmo. Então, aqui em Pelotas a gente tem um projeto e ele, na verdade, ele surgiu com outro foco, mas enfim, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O nosso projeto aqui é um projeto de pesquisa chamado Leituras do Drama Contemporâneo e ele surgiu em 2015, né, no curso de teatro, licenciatura aqui da universidade, mas ele surgiu primeiro como uma ideia de criar um grupo de pessoas que estudasse sobre a dramaturgia contemporânea, as características, formas, né, como é essa dramaturgia escrita hoje, que características a gente pode encontrar, que autores e autoras estão escrevendo. Então, a ideia inicial era criar esse grupo a partir assim, da minha percepção de que os estudantes chegavam, muitas vezes, no fim da graduação, sem conhecer autores e autoras mais contemporâneos, né? Sem ter oportunidade de ler textos que estavam sendo escritos na atualidade. Então, essa foi a ideia inicial. Mas aí, a gente, né, na época era um grupo de 6 ou 7 pessoas, quando foi criado em 2015, a gente percebeu que ficava restrito, né, ao nosso pequeno grupo. Então, como que a gente poderia fazer para divulgar esses textos que a gente estava conhecendo, estudando, analisando? E então surgiu a ideia da leitura dramática, né? Então, ao final de cada ciclo de estudos de um texto dramático, a gente faz uma leitura dramática aberta ao público, para que mais pessoas possam conhecer aquele texto, aquele autor, para que a gente possa discutir sobre um determinado texto com a plateia, sobre os estudos que a gente fez, para as pessoas poderem perguntar um pouco mais, falarem também suas impressões sobre o texto. Então foi assim que surgiu o Leituras aqui na UFPEL, junto com os estudantes de teatro. E, na verdade, foi um pouco demanda das turmas também. Assim, alguns alunos chegavam para mim e falavam: a gente não tem acesso a peças escritas na contemporaneidade, a gente não tem tempo nas disciplinas, porque tudo, né, tem que enfim, abranger muitas outras dramaturgias. Então, ouvindo isso, se pensou nesse grupo, e para ele não ficar pequenininho, a ideia da leitura como algo que divulga, né, que dá a conhecer textos que a gente está estudando. Que Foi legal. assim que surgiu. Que legal, Fernanda. É muito doido você trazer para nós esse tipo de coisa, porque surgiu em 2015, porque o Chá com Drama surgiu em 2015 também. Olha só, tudo conectado. Só que o nosso Chá com Drama, ele é de textos clássicos, porque também foi uma demanda de alunos. Eu ministrava uma disciplina que era Drama 2, e era bem essa parte assim, vamos discutir os dramaturgos lá, né, da Idade Média, e era aqui, né, outro contexto. A gente via que eles não tinham tempo de ler, um curso noturno, né, eles não liam, e aí eu levava pra gente ler em voz alta, e aí eles iam descobrir os textos, e aí surgiu exatamente com a mesma ideia sua de trazer uma literatura contemporânea, mas aqui na UFGD, para trazer a literatura clássica mesmo, para aprofundar nesse sentido e para levar para a comunidade também, porque a gente estava até discutindo no outro episódio, o episódio anterior, que a leitura ela tem essa coisa de ser coletiva, né, a leitura dramática, e ela traz um conhecimento que é muito bacana, não só para quem está fazendo, mas para quem também está assistindo, né? Então, sim, com certeza. Então, por que a gente faz leitura dramática hoje, né? Para nós é um pouco isso, assim, para ter essa difusão, para ter essa troca, para ter esse compartilhamento de conhecimento, de textos. E para vocês, como que é isso? Então, a gente... Aqui o curso é noturno também, olha, temos várias semelhanças. É o curso noturno, mas a gente percebia, assim, eu também trabalho com as disciplinas mais teóricas, né, como eu disse, e aqui, nas histórias do teatro, a gente consegue fazer algumas leituras, discutir o texto em aula, ler algumas cenas em sala de aula, né, né, fazer leitura dramática em sala de aula, mas então, quando chega lá no final, nas últimas, que ficava esse tempo estrangulado, assim, de conhecer, né, o que está sendo escrito na contemporaneidade. E tu falou da questão da comunidade. Em 2020, a gente lançou, na verdade, um projeto
a gente chama de projeto paralelo, mas ele não é um projeto paralelo, ele é um projeto irmão, né? Eles andam juntos, que é um projeto de extensão que chama Leituras Compartilhadas, Práticas de Leitura e Escuta de Dramaturgias, que aí envolve a comunidade ler também textos e não só textos contemporâneos, textos também clássicos, enfim, né? Textos dos mais diversos aí. Porque a gente justamente queria que tivesse esse caráter da coletividade, da troca, não só a gente lendo, sempre os mesmos colaboradores que leem, né? O grupo ele tem alguma rotatividade de pessoas, claro, mas acaba que durante um período fica aquele grupo que lê. Então, para pensar em abranger mais pessoas do curso, de fora do curso, da comunidade, a gente também, então, está com um projeto de extensão agora. Então, eles andam juntos, né? Os dois leituras, a gente chama os dois projetos de leituras. E para nós é muito forte isso do encontro para ler, né? É um exercício de escuta, né? Não só a gente pensa sempre na coisa da ler, de quem lê, mas também tem a coisa de quem escuta, quem assiste, né? É um exercício de imaginação e a gente retoma, na verdade, coisas que a gente perdeu assim ao longo do tempo, porque quando as crianças até uma certa idade elas gostam de ouvir histórias, né? Que as pessoas contem história, leiam história, e a gente tem então, essa capacidade maior, assim, de imaginar, de se concentrar. E isso vai perdendo, assim, a gente começou a perceber que o público adulto, juvenil, não tinha esse hábito de que alguém vai ler para mim e eu vou prestar atenção, né, vou construir uma história a partir disso. Então, de propiciar esses momentos de encontro, tanto entre nós, né, a gente lendo e o público assistindo, como também com mais pessoas lendo e trazendo para a comunidade, pensando nesse caráter do encontro. E é impressionante como as pessoas comentam sobre isso do encontro, como durante agora a pandemia a gente fez algumas leituras assim, compartilhadas com o público, abertas à comunidade, as pessoas se inscreviam e tinha gente de todo o Brasil lendo. E depois, quando a gente conversou sobre, o que mais apareceu para as pessoas assim, foi, nossa, eu estou em isolamento e como essa leitura me fez bem, porque foi um encontro, foi um compartilhamento, ouvir a outra pessoa, deixar que a pessoa me escute lendo, descobrir minha voz lendo um texto dramático, né? É diferente de ler um texto de forma silenciosa, né? Envolve encontro, envolve partilha, envolve corpo, voz. Então, a percepção que a gente tem do texto também é bastante diferente, tanto quando lê como quando escuta, né? Não, a gente, não é? A gente também estava comentando sobre isso, também sobre as adaptações da pandemia, por exemplo, né? Que eu sei que você fez o Drops em Drama, que é maravilhoso, né? Que é o podcast com os autores ali que coloca. E a gente aqui acabou criando uma radionovela. A gente criou uma radionovela, a gente pegou o Beijo no Asfalto, dividiu em foram 4 episódios, a gente entrou... 3 episódios, não foi? Foram 4, menino. Foram 4. A gente dividiu nos quadros, só que a gente convidou, né, na maioria eram egressos, professores e técnicos do curso de cênicas, porque a gente ficou com um pouco de medo, assim, de abrir para a comunidade para poder se inscrever, porque em pandemia também a gente não sabe como que fica a conexão, como é, porque presencial é uma coisa, que nem se falou, o encontro presencial a gente está ali, a gente está vendo, a gente está lendo, a gente está trocando, a gente está inventando, e aí nessa pandemia, nessa quarentena, a gente ficava, tá, mas e como que eu vou ter, né, uma garantia e a gente acabou criando, e para nós até foi um respiro, né, uma coisa, que nem você falou, a gente se encontrava no Google Meet, a gente lia em voz alta, a gente ria, se divertia, depois a gente gravava individualmente. Foi muito legal porque a gente estava há muito tempo sem se encontrar, né? E a gente teve essa oportunidade na produção do Beijo no Asfalto de ter uma troca afetiva entre nós, né? Foi muito bacana. Mas eu queria Desculpa. Não, eu ia dizer que a gente em 2020 queria levar a leitura para a escola, né? A gente já tinha uma parceria com uma escola aqui, uma escola estadual de Pelotas, para trabalhar leitura dramática com os estudantes de ensino médio. Então, pensando em textos que pudessem dialogar com outras disciplinas, então com história, filosofia, língua portuguesa, literatura. E foi totalmente parado, a gente não conseguiu continuar justamente porque a gente não sabe quais as condições, né, que as pessoas nas escolas, a gente sabe que há uma dificuldade, né, conversamos com as professoras das escolas, nesse momento a gente não tem como, a gente, né, tá tentando, na verdade, com as disciplinas já.
Mas então, o primeiro impacto, assim, foi, nossa, o que a gente vai fazer? Nossos projetos, nossas ideias todas, né? Então, de março, que foi quando tudo fechou, até mais ou menos maio, junho, a gente ficou naquela coisa assim, tá, vamos continuar estudando, né, lendo, analisando texto, mas faltava isso de se encontrar para ler, que é o que a gente gosta de fazer, né, discutir um texto, mas ler, colocar na voz. Então, para nós também foi um respiro, assim, a gente aí começou a pensar, vamos fazer o Drumming Drops, vamos fazer um podcast, vamos fazer leitura, vamos fazer oficina. Aí a gente começou assim a ter uma explosão de ideias, porque as pessoas estavam muito afim de fazer alguma coisa, né, de manter o projeto, porque não estavam ensaiando, não estavam trabalhando com teatro, e foi muito, claro, teve toda a coisa da perda do presencial, que é, assim, fazer uma leitura presencial é muito diferente, né, até o tempo de pergunta-resposta né? Às vezes alguém está com atraso, aí a pessoa fala o texto e o outro leva um tempão para responder. Às vezes cai, às vezes trava, tem todos esses riscos. Mas nesse sentido de alcançar mais pessoas e de se manter também juntos, lendo e discutindo textos dramáticos. Foi muito bom nesse sentido. Que interessante essas adaptações, né? Tipo, diante da pandemia, que a gente teve que fazer também o nosso, que tipo, virou uma coisa totalmente diferente do que era o projeto. Não, e a voz da gente é diferente, a gente fica se vendo, né? Quando a gente faz uma leitura presencial, a gente tá com o texto na mão, tá vendo as outras pessoas. Aqui não, tu fica te vendo, depois a gente coloca no YouTube, depois a gente se assiste, então é um outro. Mas também é bom, porque aí tu te assiste e tu pensa, nossa, né? Tu te ouve, percebe como que lê o texto. Então, teve, né, algumas coisas foram positivas, assim, foi o primeiro impacto foi horrível, mas depois a gente foi tentando buscar caminhos e descobrindo formas de fazer, né? Isso é legal também, eu acho, da leitura, né, porque ela já trabalha essa coisa também da imaginação, né, da escuta, então eu acho que eu consigo ver mais possibilidades na leitura do que na própria cena, assim, dentro desse formato virtual. Mas eu queria te perguntar, Fernanda, que eu fiquei curiosa, porque aqui no Chá com Drama, quando a gente trabalha com textos clássicos, como a gente já fez Molière, fez Shakespeare, a gente tem várias dificuldades que a gente enfrenta, assim, da questão da linguagem. Às vezes as palavras existe a dificuldade de compreensão mesmo do significado da palavra. A gente tem que primeiro fazer, né? E mesmo que a pessoa entenda o significado da palavra, às vezes a frase parece que não faz sentido para ela, porque tem esse deslocamento, né, do contexto sociotemporal. Então essa é uma dificuldade que a gente sempre trabalha nas nossas leituras. Mas aí eu fiquei pensando, quando você falou que faz leituras de textos contemporâneos, que deve trazer outras dificuldades, justamente por causa das fronteiras de linguagem, né, das experimentações. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Na verdade, as dificuldades que a gente encontra, elas também passam pela questão da compreensão, mas em outros aspectos, né? Porque isso também me motivou a incentivar que fosse trabalhar a leitura de textos mais contemporâneos, porque eu via que quando chegava nesse ponto, né, nas histórias do teatro, na última, na verdade, que trabalha com teatro contemporâneo, as pessoas diziam, nossa, mas esse texto não faz nenhum sentido, ele não tem pé nem cabeça, não tem personagem, né, então eram textos que eram taxados de difíceis, eu não consigo entender isso aqui, mas para que serve esse texto? Esse texto só funciona se ele estiver na cena, ele não funciona lido. Então, as dificuldades que a gente encontra são mais nesse sentido, assim, de perceber o que aquele texto tem como literatura, como a força das palavras, e descobrir também a questão da imaginação a partir desses vazios que os textos têm, né? Então, alguns textos, claro, tem texto contemporâneo de tudo que é tipo, né? Mas alguns textos que a gente já leu no projeto eram textos que tinham essa característica, assim, de não ter uma história com início, meio e fim, ou de lá pela o personagem muda e tu não sabe o que está acontecendo mais, né? Se perdeu. Então,
de criar imaginação e também de pensar que quem está lendo pode criar, né, preencher esses vazios com as suas vivências, né, as suas experiências, as suas percepções, e quem está ouvindo também. Então, e a outra coisa que, claro, era o desafio porque quando a gente lê um texto mais conhecido, né, de um autor mais conhecido, chama a atenção, um texto do fulano, né, do Shakespeare, sei lá. E aí, quando vai ler um texto de um nome que não é tão conhecido, as pessoas ficam, mas quem é essa pessoa, né? Mas também acaba sendo uma oportunidade de conhecer. Eu vou até dar um exemplo aqui. A gente leu um texto em 2016 ou 2017, agora não me recordo, do Dionis Camargo, que é dramaturgo de Porto Alegre, um amigo querido. E a gente leu o texto dele e ele até veio no dia da leitura conversar com os alunos do curso. E depois o Dionis acabou sendo um dos dramaturgos mais mencionados aqui na UFPEL. Já teve montagem de texto dele, exercício cênico, porque, né, ele não era conhecido, mas a leitura de um texto que era totalmente fragmentado, né, que aparentemente as pessoas poderiam olhar e falar, nossa, o que é esse texto? Não dá para entender nada. O exercício da leitura, né, conhecer o texto dele, fez com que as pessoas se envolvessem com um dramaturgo que até então elas não conheciam, que está produzindo, né, um dramaturgo jovem. E então o desafio de dar a conhecer textos novos e de pensar que esses buracos, né, essa coisa de eu não consigo entender tudo, tá? Mas o que é entender tudo? Né? E de trabalhar com diferentes formas também. A gente gosta de trabalhar com textos de diferentes formas para que as pessoas conheçam mesmo que se pode criar a partir de diferentes formas. Isso é muito legal que você falou, a questão da divulgação, né? Porque às vezes as pessoas que estão começando a escrever, elas não têm como divulgar o texto, porque publicar é muito caro, muito difícil, e também se você não é conhecido, você vai publicar, ninguém vai comprar, né? Ou você monta a sua peça, mas também para montar, né, as pessoas precisam acreditar na ideia. Então a leitura é uma possibilidade muito legal de uma pessoa que está escrevendo, que não é tão conhecida, de ela conseguir mostrar o trabalho dela, né? Até agora eu lembrei, a última leitura que a gente fez em 2020 foi, eu orientei um aluno do curso, que é colaborador, é bolsista do projeto, o João Vitor, e ele, no TCC dele, ele decidiu escrever um texto dramático, e então o TCC seria o texto dramático e o diário de criação dele, né? Como foi a criação, da onde surgiu, então como que cada cena foi brotando nele, as dificuldades, né? Um diário bem pessoal. O Dionis, inclusive, estava na banca, o Dionis Camargo. E a última leitura do nosso projeto foi o texto do João, que é o primeiro texto que ele escreve. Então, quer dizer, a gente realmente assim, quer que as pessoas estimulem, né? Que sejam estimuladas a escrever e que a gente tenha esse espaço para ler, né? Porque a gente lê tantos textos de tantas pessoas, então aí quando uma pessoa do grupo fala, eu vou escrever e vai ser meu trabalho de conclusão, e eu gostaria que as pessoas conhecessem meu texto nessa primeira versão, que vai ainda sofrer várias outras versões, né? Então, vamos ler o texto, né? Por que não ler o texto de um aluno, né, do curso que está querendo começar a escrever e se arriscou pela primeira vez? Então, a gente... Foi muito legal o resultado, assim, os colegas conhecerem o texto, discutirem o texto de alguém que é do próprio grupo. Foi muito, muito bom isso, e estimula que as pessoas escrevam também, né? Isso é maravilhoso, que é isso, né? Trazer essa oportunidade, oportunizar tanto quem escreve quanto quem assiste, de ter essa troca, de compartilhar, de ler, de escutar. A gente pensa que uma das grandes vantagens e grandes benefícios, né, da leitura dramática hoje é exatamente essa oportunização geral, né, de quem está escrevendo, de conhecer um dramaturgo, uma pessoa que está começando, ou até uma pessoa antiga, porque às vezes a gente estava até comentando antes que às vezes a gente tem um pouco de a gente fica assim, a gente comentou que às vezes a leitura dramática vira uma leitura traumática, porque tem que ler, tem que ser certinho, tem que ser não sei o quê, e a palavra eu não conheço, é uma palavra antiga, ou é em outra língua. Então como que a gente vai quebrando isso e também tirando esses trauminhas, né, essas dificuldades que a gente encontra para ampliar, né, para aprofundar mais um gênero que
que não é tão divulgado e nem tão utilizado, mas que é muito bacana se a gente for parar para pensar, né? É um compartilhamento, é uma troca assim que vai além de só quem tá fazendo. Então isso é bacana, né, hoje em dia. Além de resgatar o hábito da leitura também, né? Exatamente. E a língua é muito, assim, se modifica todo o tempo, né? Nas aulas, às vezes, quando a gente comenta assim, esse autor era super popular. Nossa, mas popular, não dá para entender nada que ele escreve. Mas isso era super popular. Então, assim, essa percepção, né, de conhecer também como se escreveu ao longo da história do teatro também. Né? Isso é muito bom também de conhecer os textos mais clássicos, mais tradicionais, digamos assim. Não, é bem bacana mesmo. E quando o autor é vivo, assim, conhecido, para ele também é uma experiência muito legal, né? Porque você escutar o seu texto lido, às vezes você acha que a cena vai funcionar de uma forma e ela funciona de outra, você né? Você vê na boca de outra pessoa. Você acha que a cena vai ser super engraçada e ela não é. Ou você acha que... Flopou. Ou o contrário também. Você acha que escreveu uma cena super dramática e todo mundo começa a rir e você fala... Não é pra rir nisso. A leitura virtual teve esse alcance maior também, que eu percebi. A gente leu um texto de um autor que a gente não conhecia, eu não conhecia, chamado Gustavo Otti, da Venezuela. E a gente encontrou o texto dele numa publicação do Sesc, de dramaturgias latino-americanas contemporâneas, e a gente gostou, vamos ler esse texto. Aí a gente fez a leitura. No final da leitura, ali no YouTube, nos comentários, ele falou... muito legal, né? Escreveu em espanhol e tal, muito legal a leitura, parabéns pelo trabalho, eu adorei. E a gente ficou tipo, nossa, o trabalho alcançou o autor, que a gente não conhecia, a gente nunca fez contato algum. E depois a gente conversou com ele, né? Depois da leitura, que foi uma surpresa, a gente ficou em choque, assim, quando acabou a leitura, e depois conversamos com ele sobre o texto. E isso é muito bom de trocar quando o autor é vivo também, né? E então foi uma vantagem também do virtual que eu estava falando. Ai, que delícia, assim, no nosso caso, quando é mais clássico, a gente faz o que a gente quer, né, porque a pessoa não vai poder voltar para reclamar, para dizer, olha, você não deu a intenção. Mas os textos estão aí para isso. Não é, a gente tá ali para ficar livre, para poder entender, né, porque que nem você falou, né, uma leitura em voz alta, uma leitura dramática, ela amplia muito, né, as visões de mundo e de entendimento. Eu acho que eu vejo que é muito pouco estimulado, assim, as pessoas conhecem pouco leitura dramática, pelo menos é a experiência que eu tenho. Eu já fazia leitura dramática antes de ser professora da UFPEL, eu morava em São Leopoldo, sempre gostei muito de leitura dramática, a gente até teve um projeto lá com um grupo que eu tinha, que era de leituras dramáticas, e então é algo que eu já conhecia, mas eu vejo que as pessoas conhecem pouco. Primeiro, o grupo de estudantes que participou do projeto ficou assim, mas a gente vai apresentar uma leitura dramática? Como assim? O público assistindo, a gente vai estar lendo e o público vai estar vendo. Então, a dramaturgia mesmo tem pouco espaço de leitura, né? Na escola, eu não me recordo de ter lido texto dramático, me recordo de ler poesia, conto, romance, mas, assim, texto teatral, sei lá, talvez tenha lido alguma coisa, mas não me lembro. Então, é pouco estimulada, é pouco conhecida, né? O exercício é pouco conhecido de ler. E a gente também não tem um público leitor, assim, no nosso país, né? A gente tem uma desigualdade social muito grande, pouco acesso. Normalmente as leituras, elas são feitas com caráter mais de obrigatoriedade. Eu tenho que ler para fazer um trabalho, né? Eu tenho que ler esse texto chato que eu não entendo. Então, ler de forma silenciosa, então eu não entendo e fico sem entender, e eu carrego aquela impressão de que ler é ruim, é chato, comigo para a vida. Então, a leitura dramática, o texto dramático primeiro que se propõe a isso, né, de ler em voz alta, de poder trocar, como se estivesse conversando com alguém, ou mesmo quando é um monólogo, mas ele, né, tem isso de falar, de ser pensado para a fala. E também ler em voz alta com outras pessoas cria uma outra percepção do texto. Às vezes textos que as pessoas dizem, eu não entendo esse texto. Professora, eu li esse texto, mas eu não entendi nada. E aí a gente faz um exercício de leitura dramática de uma cena em sala de aula, porque eu trabalho também na sala de aula com pequenas leituras. E as pessoas falam, nossa, era isso? Agora que o colega leu, ficou tão óbvio. Mesmo eu não entendendo todas as palavras, às vezes, do texto, o sentido, quando a pessoa lê e está dialogando com a outra, por exemplo, dois colegas lendo,
para quem está vendo, falar, nossa, era isso. Gente, agora que os colegas leram, ficou muito mais claro do que quando eu li em casa sozinho. Né? Então, eu vejo a leitura dramática como uma forma de estimular um público leitor, como um exercício de concentração também, para quem assiste e para quem lê. Né, e também de apropriação do texto de outra forma, né? Quando eu leio silenciosamente, eu não... É diferente de colocar na voz. Eu tenho que pensar em como eu vou falar aquilo, né? Em como... que ritmo, que tom, que na cabeça da gente, às vezes, a gente pensa, eu vou ler assim esse texto. Aí quando vai ler, não sai nada daquilo. É surpreendente isso. Então, é um exercício prazeroso, eu acho que... Não no início, assim, talvez, de cara, que vai ver a primeira leitura, ou vai participar da primeira leitura e vai achar o máximo. Não, é um exercício, né, de busca do prazer de ler, de se divertir com o exercício da leitura. A ideia é que, pra gente, sempre é essa, que seja um momento de descontração, né, de trabalho também, mas de buscar um prazer naquilo. Não estou lendo porque tem que ler, porque eu sou obrigada a ler esse texto. De encontrar com outras pessoas, de tentar entender melhor junto com os outros o texto, ouvindo os outros, lendo para os outros o texto. E tem a facilidade técnica também, que é uma coisa que eu ressalto da leitura dramática. A gente pode fazer leitura dramática virtualmente, pode fazer numa sala, sentado no chão, pode fazer numa sala às vezes menor, uma sala maior. A gente já fez leitura em muitos lugares. No ano retrasado, a gente fez uma ação na rua que foi muito legal, que era Alguém Já Leu Para Você Hoje. E a gente saiu pra rua, cada um com um texto dramático na mão, e a gente foi abordando as pessoas, assim, tipo, vamos pregar a palavra da dramaturgia. E aí... Que ótimo. A gente parava, assim, tinha alguém, por exemplo, sentado na praça aqui. A gente ia ali, num dia de manhã de sol, assim, você chegava, oi, eu posso ler um trecho aqui de um texto dramático para ti? Algumas pessoas diziam que não, outras, pode. Aí, né, os estudantes iam ali, liam um pedaço de cena para a pessoa, e aí conversava com a pessoa, nossa, isso é um texto de teatro, que legal, nunca li um texto de teatro. Então, acaba, né, formando leitores também. Eu adorei a ideia de pregar. Era a gente e o pessoal de igreja, assim, tinha um pessoal de igreja perto, e as pessoas fugiam da gente, falavam, não, lá vem o pessoal ler, pregar. Vai pregar. É muito legal. E isso eu acho que também é uma coisa interessante, né? Porque o mercado editorial também para dramaturgia é muito ruim, né? Como você falou, a gente já é um país em que as pessoas leem pouco, né? E no geral também a nossa sociedade atual lê pouco. Mas a dramaturgia talvez seja o gênero literário que as pessoas menos consumam. Né? Existe uma ideia de que você vai dar um livro de presente para alguém, você vai dar um livro de poemas ou um romance. Se você, né, você vai escolher uma ficção em prosa. Dificilmente você vai dar um livro, um texto dramatúrgico de presente. Toma, né, para você se distrair com uma literatura de entretenimento, né? E eu acho que tem esse potencial ainda, né? Algo que ainda existe uma ideia de que só quem vai comprar um texto dramatúrgico é quem é ator, vai comprar para estudo, né? Ou para montagem. Vamos pregar a palavra da dramaturgia. E poucas editoras, inclusive, publicam dramaturgia, né? Não são muitas, assim, que... Claro, tem né, os textos mais... dramaturgia contemporânea, então, assim, tem a Javali, tem a Cobogó, que são nomes, assim, que eu me lembro que a gente lê muitos textos dessas editoras, mas tem muita gente escrevendo, né? E muita gente que não é conhecida, que não... Eu nunca vi alguém comprar, fora no círculo do pessoal do teatro, nunca vi alguém dando um livro, né? Primeiro que já é um presente que as pessoas não costumam, em geral, dar livros, né? Poderia ser bem mais. E livro de dramaturgia, então, né? De texto dramático, muito menos. Então, quanto mais a gente estimular que pessoas leiam, que se consuma a dramaturgia, e a leitura dramática é uma forma também de fazer isso, né? Depois que a pessoa escuta, às vezes, um texto, participa de uma leitura, ela fala, nossa, vou atrás do texto para ler, né? Vou atrás de outros textos daquela pessoa para ler. E talvez se ela não tivesse assistido a leitura ou participado da leitura, ela nunca nem leria nada daquela pessoa, daquele autor, autora. Sim, eu acho que tem esse potencial, né? De despertar o prazer. E eu não sei, o nosso curso aqui é licenciatura. O de vocês é bacharelado, licenciatura ou os dois?
Aí, os dois? Os dois. Aqui nossa é licenciatura só. E eu falo muito isso também para os alunos do projeto e para os alunos e alunas das turmas também, que é um curso de formação de professores, né? Então, como eu vou depois, como professor, estimular que os meus alunos e alunas leiam se eu não tenho um hábito de leitura? Então, proporcionar que esses futuros docentes também criem esse prazer pela leitura, com certeza vai multiplicar aqui nas ações futuras deles em escolas, outros espaços, né, não institucionais, também estimulem que outros sujeitos leiam, né, e também a formação de repertório, eu penso, né, que às vezes a pessoa, eu não conheço nenhum texto que fale sobre tal coisa, e tem vários, só que aí tu não conhece, não lê, então acaba que a leitura dramática, como formação de leitores, acaba formando multiplicadores de leitura e também repertório para as pessoas que participam, né? Conhecer o que... Eu sempre falo que é importante conhecer a sua arte, e conhecer a dramaturgia é também conhecer a nossa arte, né? Com certeza. Maravilha. Os alunos do projeto trabalham muito com leitura nos estágios, isso a gente... quando eles vão fazer os estágios curriculares, eles muitas vezes se deparam com uma escola que não tem estrutura para fazer aula de teatro, né, muitas vezes. Então, não tem essa sala aqui cheia de cadeira. Então, já aconteceu do pessoal que é envolvido com o projeto falar, então eu vou trabalhar leitura dramática. E, mas leitura, professor? Que coisa chata. E aí levar um texto na escola, brincar com as possibilidades das vozes, né, de jogar com a voz e fazer a experiência da leitura dramática também durante os seus estágios curriculares. Já aconteceu e foi muito bom o resultado, assim, foi muito divertido. Depois a gente até teve na escola que o projeto leu também um texto para fazer a troca. Isso é maravilhoso, nossa, porque daí é isso, a gente vai multiplicando, vai abrindo, vai enraizando e vai jogando um monte de coisa e se tudo der certo, volta, né? Então tá. Fernanda, eu te agradeço muito, 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 muito por hoje. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito legal conversar com você, Fernanda. Adorei o projeto. Muito bom mesmo. Então, eu que agradeço o convite de vocês. Eu já acompanhei algumas ações, eu adoro o nome do projeto de vocês. Adoro. Se um dia vocês fizerem alguma leitura virtual, quero participar. Pode deixar. Então, eu que agradeço o convite e espero que a gente consiga, né, propagar a palavra da dramaturgia e da leitura dramática como um exercício, como algo que pode ser mais explorado e que outros projetos surjam também nas universidades por aí para a gente poder dialogar e trocar. Que assim seja. Isso mesmo. Vamos continuar em contato. Tchim, tchim. Tchim, tchim.